Bom dia, pessoal. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Tudo bom aí com vocês, meus amigos? Passaram a noite abençoada. Deus guardou a cada um de nós. Nós só temos que agradecer ao nosso Deus por Deus permitir-nos alcançarmos esse domingão lindo, 9 de junho de 2024. Mês abençoado por Deus. Deus tem nos abençoado grandiosamente. Deus tem nos abençoado grandissimamente. É isso. Gente, que maravilha. Estamos aqui mais uma vez para a glória e honra do nome do nosso Deus, porque a honra e a glória é para o nosso Deus. Eita, e agora nós vamos, na manhã desse dia, elevar nossas vozes em oração, agradecendo ao nosso Deus mais uma vez. São 7h09. Glória a Deus. Bendito Deus, Pai, Senhor do céu e da terra, Deus grande, fiel. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus eterno, que entramos na Tua presença mais uma vez, na manhã desse dia. Queremos agradecer a Ti, ó Deus eterno, por essa graça alcançada. Queremos agradecer a Ti, ó Deus eterno, por essa honra, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, poder estar aqui e apresentando a Ti, Senhor, as nossas vidas. Senhor, venha nos fortalecer a cada manhã, renovar nossa aliança contigo, Deus, a cada manhã. Deus, da manhã desse dia, Deus, eu te agradeço pelo Teu amor, te agradeço por toda a minha parentela, pela minha família. Agradeço a Ti pela minha vida, pela vida de cada um da minha família, de cada um dos meus amigos e irmãos. Agradeço a Ti, ó Deus eterno, porque Tu és fiel, santo, maravilhoso. Mesmo nos anos de infidelidade, o Senhor continua sendo fiel com o ser humano, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus santo, é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus que corrige, é um Deus que exorta, é um Deus que fala, é um Deus que está todos os momentos, Deus, contemplando essa humanidade que está aqui nessa terra, esse povo que o Senhor enviou seu Filho para morrer por todo, mas nem todos receberam como o seu Filho, como o Salvador da sua vida. Mas o que eu quero, Senhor, na manhã desse dia, é te pedir também, Senhor, pela nossa nação, pelas nossas autoridades, abençoa com a bênção da cura, da salvação, da libertação física e espiritual. Deus, eu te peço pelas famílias enlutadas, consola os corações. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão doentes, que o Senhor entre com ação de cura, de libertação física e espiritual. Eu te peço a Ti, meu Deus, por tudo em nossas vidas, pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder fazer a sua obra, de poder falar da Tua palavra. Eu só tenho a Te agradecer, Deus, na manhã desse dia. Abençoa o Projeto Live na minha casa e todas as pessoas que apoiam. Seja abençoado no poder, na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Que eu possa entrar nesses lares com uma ação de providência, de libertação, com uma ação de bênção, Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, eu te agradeço. Amém, amém e amém. E graças ao nosso Deus. Nesta manhã de glória, de maravilha, meus amados, meus queridos, você que está aniversariando na manhã desse dia, meu amigo, meu irmão, na manhã desse dia eu te desejo muita paz, muita alegria, muita felicidade, muita coisa boa, que Deus possa te abençoar de uma forma grandiosíssima, concedendo a você muito ser realizado, muita saúde, 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 gente, saúde. Nós precisamos de muita saúde. Muitos anos de vida sem saúde é tão difícil, né, gente? É claro que nós queremos viver muitos anos de vida, mas também com saúde, né? Pedir a Deus que Ele venha nos abençoar com muita saúde, é isso que eu desejo para você. Então, meus parabéns pelo seu aniversário! E vamos que vamos, gente, que os minutinhos estão se passando e daqui mais alguns minutinhos estamos já indo para a EBD, Escola Bíblica Dominical. Vamos, gente, você que mora aí próximo de uma congregação, você que mora aí próximo de uma casa de oração, uma congregação, uma casa de Deus, uma casa onde o povo se reúne para adorar. Então, vá assistir, vá aprender na Escola Bíblica Dominical. Tem muita coisa linda para a gente aprender, gente. E quanto mais a gente aprende, mais a gente precisa aprender. Glória a Deus por isso. Então, na manhã desse dia, vamos aqui no livro de 2 Samuel, gente. 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 1 a 15. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 15. Oh, gente, esse microfone às vezes deixa tão baixinho. Às vezes ele deixa tão baixinho esse
microfone. Eita, glória de Deus. Mas vamos ler, gente. Vamos ler, vamos ler, vamos ler a palavra do nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Às vezes ele deixa baixinho, mas a gente vai ler. Em nome do Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 15. É isso que nós vamos ler e é isso que nós vamos pedir ao nosso Deus eterno para falar ao meu e ao seu coração, nos despertar na manhã desse dia. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. E o Senhor enviou Natã a Davi, e, entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa. E porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungirei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. E Urias, teu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, do Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Olha, gente, olha como é que é aqui. É complicado, né, gente? É complicado. Eita Deus! Então aqui é um tema lindo, maravilhoso. Davi fez muitas coisas e fez em oculto, achando. Davi conhecia Deus, mas eu não sei o que aconteceu ali. A mente de Davi foi travada, ou seja, foi tapada, gente. Naquele momento, Davi não pensou em nada, só pensou em fazer as coisas que não devia, né? Como nós já falamos na live anterior, que ele, em vez de estar na guerra com os seus soldados, estava em casa passeando na sacada do palácio, né? E aí viu coisa que não foi legal e terminou desejando a mulher de Urias e matando o próprio Urias, né? Então, o tema de hoje é lindo. Natã confronta a Davi. Natã confronta a Davi. Isso é lindo, né? Natã confronta a Davi. Por que Natã fez isso? Porque Natã era um homem de Deus, era um profeta de Deus, era um homem que tinha coragem de falar. Gente,
Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Coragem para nós falarmos a verdade. Vamos falar a verdade que liberta. O que a palavra diz? Conhecereis a verdade vos libertará. São João 8,32. Nós temos que falar a verdade dentro da Bíblia. Falar a verdade, né? Nós começarmos a gritar, pular, rodar, isso não significa que seja uma verdade. Isso é simplesmente barulho, gritaria. Certo é que Deus nos dá aquela força, aquela emoção, que podemos nos expressarmos com muita força, com muita coragem. Isso é muito bom, mas isso não significa verdade, isso não significa autoridade. A autoridade que sai da sua boca, a autoridade de Deus na sua vida. Nós podemos falar calmamente e podemos falar com muita autoridade, porque o que dá autoridade não é eu e você falar, é a forma de nós se expressarmos. O que traz autoridade é isso aqui, ó, a palavra de Deus. Seja ela falada calmamente, seja ela falada gritando, mas o que dá autoridade é a palavra de Deus. É ela que é autoridade, é ela que é tudo, é ela que é a verdade. Então é ela que nós temos que falar com muita coragem, com muita disposição, porque é essa palavra que nos ensina a cada manhã, é essa palavra que nos diz o que nós temos que fazer ou o que nós não temos que fazer e nos colocarmos diante do nosso Deus, como obreiro aprovado, sem ter do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aqui o Davi errou muito feio, gente, foi feio mesmo. Então, nós observando essa palavra aqui, esse texto aqui do capítulo 12, versículo 1 até o versículo 15 que nós lemos, nós observamos que nós temos que ter a certeza, de que os nossos pecados que pecamos, que fazemos, às vezes queremos ocultar, mas nós temos que entender uma coisa, que tudo isso se descobrirá um dia, porque não existe nada oculto aos olhos do Senhor. Pode existir alguma coisa oculta aos meus olhos, aos olhos do seu líder, aos olhos do seu esposo, aos olhos da sua mulher, aos olhos do seu filho, etc, etc. Mas aos olhos de Deus ninguém se faz nada escondido. Deus está vendo tudo. É por isso que nós temos que recorrer a Deus, pedir perdão dos nossos pecados, daquilo que nós temos feito de errado. Gente, nós precisamos todos os dias corrigir a nossa vida, porque nós fazemos coisas erradas. Então precisamos de um Deus santo, maravilhoso, eterno, que nos perdoe. E Ele perdoa a mim e a você, porque ele enviou seu Filho para que nós o aceitássemos e tivéssemos o direito de perdão, de vida eterna, de regeneração, de renovo. E é só Deus que nos dá o renovo através do seu Filho Jesus Cristo. E aí chega o renovo ao meu e ao seu coração. Então, não existe nada oculto, não existe nada que um dia se descobrirá, não existe nada que um dia Deus vai requerer de mim, de você, se nós não chegarmos a Ele com arrependido e pedirmos perdão daquilo que temos feito de errado. E aqui a gente vê que a vida de Davi, ela ilustra a realidade dessa frase que falamos agora. Que frase? Pode ter certeza de que seus pecados lhe descobrirão. Essa frase aqui fez parte de Davi, porque ele fez as coisas ocultas e achando ali que ninguém ia saber, mas Deus estava vendo. Então, Natan, ele não teve medo de Davi. Natan, ele confrontou mesmo Davi, ele chegou diante de Davi, ele não teve medo, ressentimento pelo fato de Davi ser o rei de Israel, ele não se importou com isso, não. Natan confrontou Davi, por quê? Porque Natan fazia parte do círculo íntimo do rei. Natan estava ali, Natan era um profeta valoroso, era um profeta que chegava diante de Deus, buscava o Senhor, e um profeta que falava a verdade, ele falava a verdade. Glórias ao nosso Deus, por isso Natan falava a verdade, ele falava a verdade ali, muito firme, uma verdade crua em amor, ou seja, ele não importava, ele falava mesmo, e Deus quer pessoas assim, Deus quer pessoas assim, Deus quer que eu e você sejamos assim. Deus quer que nós falamos essa verdade, essa palavra linda que sai do coração de Deus para o nosso coração. E a gente vê aqui o que Davi fez. E a sabedoria de Natan
Natan para falar assim em parábola, para falar assim, comparando uma coisa com a outra. Natália estava dizendo, você aí, o homem rico, pegou a cordeira do homem pobre. A cordeira se referia à esposa de Urias, quando Davi agora vê a esposa de Urias e aí quer para si, em vez de com tantas mulheres que Davi tinha muitas coisas, tinha tudo ali, por que olhar para cá, por que pecar contra Deus, sem necessidade nenhuma, gente. Certo é, nós não temos necessidade nenhuma de pecar, mas Davi, ele tinha aquele mundo de mulher ali, por que ele foi olhar para a mulher dos outros? E agora vem as consequências aí para Davi, e Natan aqui, firme e forte, o profeta de Deus, vai, confronta Davi, chega ali face a face e começa a contar a história para Davi, né? Isso aqui que nós lemos, ele começa a falar a história para Davi, ele começa a narrar aquilo ali, porque Natan, ele era um profeta muito sábio, ele era um profeta muito sábio, ele usou uma narrativa sábia para chegar ao ponto, para chegar naquilo que ele queria realmente falar. E Davi tinha errado feio. Davi errou grosseirosamente. Davi errou grosseiramente Davi errou. Foi feio o erro de Davi, foi feio esse escorrego de Davi, foi feia essa queda de Davi, foi muito feia, gente. Foi uma queda feia mesmo. Se tivesse concentrado no que Deus tinha para ele, tivesse concentrado na guerra, na vitória, não teria acontecido isso. Mas ele manda os homens e fica ali, de boa. Isso não pode acontecer com um líder, com um servo do Senhor. Os liderados vai, mas o líder também tem que estar ali junto. Glória a nosso Deus por isso. Mas o erro de Davi não era o fim. Às vezes você tem errado e pensa que é o fim. Você errou e pensa que se acabou tudo. Não, gente, o erro não é o fim. Davi errou grosseiramente, mas ali não era o fim de Davi. Deus perdoa todos os pecados. Deus perdoa. Davi chega diante do Senhor, Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Deus, me perdoa. Davi se arrependeu desse grande erro. Então, não era o fim de Davi, como não é o seu fim. Você errou grosseiramente também. Você errou grosseiramente. Mas entenda que Deus, o Eterno, ele há de te perdoar. Ele perdoa a cada um de nós. Basta nós nos arrepender dos nossos erros e assim o Senhor perdoa a cada um de nós. Davi errou, mas não era o fim. Você errou, mas não é o fim. Eu quero te dizer que não é o fim. Não é o fim, gente. Não é. Deus está pronto a perdoar a mim e a você. Então vamos fazer alguma coisa. Vamos chegar perto do Senhor. Vamos deixar Deus fazer o milagre nas nossas vidas. Glória ao nosso Deus por isso. Vamos ver então o que é necessário para sobrevivermos depois de um erro. Vamos ver? O que é necessário para sobrevivermos depois de um erro? Depois de errarmos, o que é necessário? Um coração aberto e transparente. O que é necessário? Chegar diante do Senhor, abrir o coração, confessar os seus erros. E agora o Senhor, com a sua grande misericórdia, o seu amor, ele vem e começa a sarar os nossos corações e vai nos perdoando, mas tem que haver o arrependimento. O coração tem que estar aberto, tem que estar transparente para Deus poder fazer o milagre do perdão na nossa vida. Porque, na verdade, o perdão, vamos dizer que seja um milagre da parte de Deus. É mais fácil tolerar erros admitidos do que o erro negado. É complicado quando você fala para alguém, sabendo que aquela pessoa errou, você só quer que ele confesse com a própria boca. Você já sabe que é verdade o que ele cometeu, você já sabe que ele fez tudo errado, mas aí você chega diante dele e você pergunta, e ele continua negando. Então é muito difícil para perdoar, é mais difícil perdoar quando a pessoa esconde o erro do que quando a pessoa admite o seu erro. Não é bom errar, gente. Mas quando nós erramos, vamos admitir o nosso erro. Vamos admitir o nosso erro. Vamos dizer, realmente eu errei, eu preciso do perdão. Então, quando você sabe que a pessoa fez uma coisa de verdade, ela fez, cometeu, você tem certeza que ela fez e ela continua dizendo que é mentira. Ela continua negando. Foi isso que Davi fez.
Davi pecou, Natan sabia que era ele, porque Deus já havia mostrado, é o profeta de Deus, mas Davi continuou negando, continuou mentindo, continuou dizendo que não tinha feito tal coisa. Então isso é difícil para haver o perdão. Mas quando o homem reconhece o seu erro, quando o ser humano reconhece o seu erro, aí sim, aí é mais fácil para perdoar. Quando ele reconhece o seu erro, do que quando ele continua negando. Então é necessário, para sobrevivermos, depois de errarmos, depois de fazermos um grande erro, de praticarmos um grande erro, é necessário um coração aberto, transparente. É necessário um espírito de perdão para com os seguidores. Olha que lindo! Um espírito de perdão, gente. Nós temos que aprender a perdoar. É muito difícil. Às vezes alguém quer ver a nossa cova aberta, quer nos jogar dentro vivo e jogar a terra em cima. Mas nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. Por quê? Porque um seguidor a quem você trata com caridade está mais disposto a perdoar você quando é flagrado em erro. Olha só, gente, é verdade. Nós precisamos, é necessário isso, para podermos sobrevivermos depois de um grande erro. É necessário abrir o nosso coração, sermos transparentes. É necessário termos um espírito de perdão. Isso é necessário na minha e na sua vida. Nós precisamos aprender a perdoar, gente. Nós precisamos aprender a perdoar. Tem pessoas que têm tanta dificuldade em perdoar, mas Deus perdoa a nós todos os dias. Basta nós nos arrependermos. Já pensou se Deus olha para mim e para você e resolvesse não perdoar mais? Se Deus olha para mim e para você e resolvesse agora não perdoar mais os erros dos seres humanos, que erra constantemente, que erra 24 horas. Nós precisamos aprender a errar, aprender a perdoar, isto é, aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. É difícil, mas temos que aprender a perdoar. Para nós sobrevivermos depois de um grande erro, é necessário atitude responsável. O líder que presta conta do seu comportamento durará por mais tempo e muito melhor. Com certeza, precisamos olhar o nosso comportamento, precisamos observar a nossa vida, mesmo que ficamos sozinhos. Então, muitas das vezes, quando nós queremos sempre falar do comportamento, sempre falar que temos que fazer o melhor, às vezes as pessoas vão se afastando, porque elas não gostam muito desse tipo de sermões, quando nós falamos que precisamos nos corrigir diante de Deus, que precisamos estar mais perto de Deus, que precisamos buscar a palavra de Deus, que precisamos agir de forma diferente. As pessoas não gostam muito de ouvir isso, não, gente. Eles não gostam muito, e às vezes vai se afastando. Mas não importa, Deus está com a gente. É isso que importa. Precisamos de atitude responsável. Se quisermos sobrevivermos depois de um grande erro, depois de um erro grande, precisamos habilidade para mudar. Nós precisamos mudar. Nós, eu, você, líder, pessoas que fazem a obra do Senhor, deve demonstrar que são humildes, educáveis e dispostos a crescer ou mudar. Nós precisamos mudar. Erramos, mas precisamos mudar. Nunca é tarde para mudar, gente. Nunca é tarde para mudar. Enquanto estivermos vivos, há possibilidade de mudarmos, a possibilidade de deixarmos os erros, a possibilidade de não cometermos os erros do passado. Tem pessoas que repetem várias vezes o mesmo erro. O mesmo erro ele repete várias vezes. Então, há possibilidade, sim, de mudar. Se nós quisermos sobreviver, depois de praticarmos um erro, temos que recorrer ao nosso Deus com humildade e com força e com vontade de mudar. É necessário o desejo de crescer e expandir. Temos que ter esse desejo de crescer na graça do conhecimento e expandir. Seguidores permanecerão com a pessoa, comigo, com você, com o líder, com o servo do Senhor. Permanece. Permanece no processo, se o líder, se eu e você andar na direção certa. Nós precisamos andar na direção certa.
Se nós quisermos alguém perto de nós precisamos andar na direção certa. Certo é que muitas pessoas vão nos odiar, isso é comum. Desde o princípio, sempre odiar as pessoas que fazem a vontade de Deus. Desde o princípio, sempre odiar as pessoas que querem tentar acertar. Sempre, sempre. Então, isso é coisa que a gente não vai olhar, que a gente não vai importar com isso. A gente vai ignorar. Nós vamos ignorar, mas vamos tentar mudar a nossa vida. Vamos tentar mudar. Depois de cometer um grande erro, nós precisamos mudar a nossa vida. Se nós quisermos chegar na presença de Deus, se nós quisermos morar com o nosso Deus eterno, isso é necessário. Isso é necessário. Davi, ele teve que mudar a sua vida depois de cometer aquilo ali. Depois cometeu o adultério, depois de pegar a esposa ali de Urias e mandar matar Urias com a espada dos próprios inimigos. Porque ali não foi exatamente inimigo, porque Urias foi morto porque foi colocado na frente de uma batalha para ser morto. Então Davi matou Urias com a espada dos inimigos. Com certeza é isso. E a palavra do Senhor que nós lemos aqui está falando isso. Davi mandou matar Urias com a própria espada dos inimigos. Então Davi, ele deve ter empalidecido quando Natan apontou o dedo para ele. E Natan não teve medo, não. Natan apontou, foi o dedo, gente. Natan apontou o dedo, com certeza, bem na cara de Davi. Por quê? Porque Natan era um profeta de Deus e ele não tinha medo. Ele apontou o dedo e ele falou, ó, o versículo 7, ele apontou o dedo com certeza bem na cara de Davi, porque Davi ali estava tentando esconder o seu erro. Olha só, no versículo 7, então disse Natan a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungirei sobre Israel e eu te livrarei das mãos de Saul. E eu te livrei das mãos de Saul. O que você faz? Faz um monte de coisa errada. Faz um mundo de coisa errada. Mas Deus não quer isso. Gente, vamos corrigir a nossa vida. Vamos corrigir a nossa vida. Todos nós precisamos de um Natan próximo de nós. Já pensou como é bom você ter alguém perto de você que fala a verdade? Como é bom você ter alguém perto de você que encara você assim, que diz assim, olha, você está errado. Que coisa linda eu poder estar com alguém perto de mim que me corrija. Meu Deus, isso é muito bom. Gente, quando alguém nos corrige, significa que alguém nos ama. Por que Deus nos corrige? Porque Deus nos ama. Se Deus não amasse a cada um de nós, ele não nos corrigiria. Se Deus nos corrige, é porque ele nos ama. Deus deixou essa palavra aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus, é porque ele nos ama. Deus nos ama tanto, 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 que ele nos deixou a correção. E se eu quero ser corrigida, é só eu pegar a Bíblia e começar a ler. E ela vai me corrigir, ela vai me ensinar eu fazer as coisas certas. Ela vai ensinar você a fazer a coisa certa. Gente, essa leitura aqui, esse capítulo 12 de 2 Samuel, ele traz um grande ensinamento para nós. Nós temos que entender que nada é oculto aos olhos do nosso Deus. Então não adianta, vamos chegar a Deus, vamos pedir perdão. Jesus está voltando. Por mais que eu e você não temos, se eu e você não tivermos a possibilidade de subirmos ao encontro do Senhor no arrebatamento, nós podemos ir também arrebatado primeiro, individual. Quantos e quantos dos nossos irmãos já estão aí no paraíso esperando o restante do povo chegar, esperando a igreja completa chegar? Quantos estão que foram primeiro que nós? Então eu posso ir primeiro também, você também pode. Então, de uma certa forma, nós temos que nos corrigir todos os dias da nossa vida. E vamos corrigir a nossa vida, gente. Vamos olhar para o nosso erro aí, vamos olhar para os nossos pés, onde a gente pisa. Vamos ver aí onde é que está o erro. Você errou, mas não é o fim, não. Não é o fim, pelo amor de Deus, errou. Existe um Deus no céu que perdoa pecado. Existe um Deus no céu que faz com que eu e você mudamos. Só que depois de cometermos um grande erro, o que diz a palavra para nós, depois de cometermos um grande erro, o que eu e você temos que fazer, sabe o que é? Depois de cometermos um grande erro, nós temos que chegar diante do Senhor arrependido dos nossos erros e pedir para Deus perdoar os nossos pecados. E aí o que é necessário eu e você fazer? Nós cometemos erros feios, grandes erros, que é necessário um coração aberto e transparente diante de Deus, chegando diante de Deus. Um espírito de perdão para com os seus seguidores, ou seja, com seus amigos, com os liderados, com as pessoas que lhe cercam.
É necessária atitude responsável. É necessária habilidade para mudar. É necessário desejo de crescer. Temos que querer mudar. Gente, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. A missionária, mas isso, gente, se eu quiser, eu mudo. Se eu não quiser, eu não mudo. É bem simples assim. Se você quiser, você muda. Se você não quiser, você não muda. Às vezes nós falamos de casamento, aí tem pessoas que dizem assim, mas o meu casamento não deu certo, eu divorciei, o meu marido era isso, a minha mulher era aquilo. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus não leva isso como justificativa, não. Porque eu posso mudar, você também pode mudar. Os casais se separam, se divorciam. Mas não deu certo porque ele era assim, assim. Sim, porque ele não quis mudar. Ele não quis mudar. E você também não quis mudar. Então, nós precisamos, gente, Deus, ele não é um brinquedinho, não. Deus, ele não é um brinquedinho que você pode manipular para lá e para cá. Não, de forma alguma. O casamento não deu certo porque o marido não quis mudar. O casamento não deu certo porque a mulher não quis mudar. Então, Deus é culpado disso? Não. Deus vai deixar de condenar por isso de forma alguma. Deus não é um brinquedinho que fica manipulando alguém, levando para lá e para cá, de forma alguma. Gente, é mudança. Mas eu separei dele porque ele era muito ruim. Sim, ele tinha que mudar, ele tinha que mudar. E se ele não mudou, porque ele não quis mudar, é livre-arbítrio. Eu mudo se eu quiser, você muda se você quiser. Mas é necessário mudar. Olha que lindo. Temos que mudar a nossa forma de agir. Temos que mudar a nossa forma de ser. Se nós quisermos, nós precisamos mudar. É livre-arbítrio. Não tem esse negocinho de Deus entende, gente. Vamos esquecer esse negócio. Uma frase que o inimigo das nossas almas colocou no coração de muita gente. Deus entende. Deus entende. Gente, esse negócio de Deus entende, muitas pessoas vão perder a salvação por causa disso. Que Deus entende. Não, Deus entende. Gente, vamos parar com isso. Vamos tentar mudar a nossa vida. É difícil, porque a nossa carne é muito ruim de se andar com ela. Gente, essa carne é difícil. Mas se nós pedimos a Deus força para o nosso espírito sempre ser superior à nossa carne, nós vamos conseguir. Se nós buscarmos na palavra, no jejum, na oração, o nosso espírito vai estar superior à nossa carne, o nosso espírito vai governar a carne. E se o espírito governa a carne, aí nós vamos conseguir fazer as coisas certas, porque o espírito vai dominando a carne. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de que o nosso espírito domine a nossa carne. Nós precisamos disso. Então, meu querido e minha querida, vamos fazer isso. Não existe esse negócio, não. Se aconteceu o problema, é porque ele não quis mudar. Se aconteceu, é porque ela não quis mudar. Todos nós podemos mudar. Se quisermos, podemos, porque Deus deixou o livre-arbítrio. Então, na manhã desse dia aqui, nós vamos buscar o nosso Deus em oração mais uma vez, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado nesse dia lindo, maravilhoso, e daqui uns instantezinho, Escola Bíblica Dominical. Deus eterno, santo, poderoso de Israel, te agradeço por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada. Essa palavra linda que saiu do teu coração para o nosso coração, que nós possamos guardar na nossa vida, Senhor, e que possamos sempre tentar, meu Deus, mudar a nossa vida, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, nos deu um dia abençoado, repleto de bênção, Senhor. Ministra, Senhor, nos nossos lares, a tua bênção, a tua misericórdia sobre nossa família e nossos filhos. Repreendendo assim todo o mal, caindo por terra tudo que não presta, que não visa a santidade do Pai. E assim, Senhor, permaneça conosco, permaneça com os nossos amigos, abençoando todas as famílias, abençoando, Senhor, meu Deus amado, hoje a Escola Bíblica Dominical, que a tua palavra venha renovar as nossas vidas, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Não importa se tiver 2 ou 3, que a tua palavra diz que onde estiver reunido 2 ou 3, no nome do Senhor, falando da tua santa e poderosa palavra, diz a sua palavra que o Senhor está no meio, ali naquele meio, Senhor, meu Deus, dando entendimento para as pessoas. O que importa é buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, invocando-o enquanto está perto. E assim, meu Deus eterno, permaneça conosco, nos dando da sua graça, nos dando um dia, Senhor, de grandes livramentos, nos levando à casa de oração, nos livrando de todos os males, de acidentes, do homem mau, sanguinário, e nos dando graça, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a nosso Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor, irmão Rafael. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe.
abençoa, no nome do Senhor Jesus. E prossigamos, mesmo que seja em marcha lenta, isso não importa. Vamos ignorar aquilo que está à nossa direita ou esquerda, aquilo que está... Vamos ignorar as críticas e vamos agarrar, abraçar com o nosso Deus. Aleluia, vamos ser sempre felizes e alegres. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Então, meu querido, minha querida, você fiquem com Deus e vamos que vamos para a EBD, Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus. Tenham um diazão abençoado, cheio de muitas bênçãos. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Nome de